Há pessoas que passam a vida inteira tentando destravar algo. Uma porta que não se abre, uma resposta que nunca chega, uma fase que parece não passar. Elas oram, pedem, insistem, mas tudo permanece exatamente igual. Até que um dia, alguém revela um segredo simples, quase absurdo aos olhos humanos. Ore uma única vez, em silêncio, e espere 3 dias, sem repetir, sem contar para ninguém, sem buscar sinais. Apenas confie. Foi isso que ela fez. E tudo começou a mudar. Essa não é uma história sobre fórmulas milagrosas. É sobre um princípio espiritual antigo, silencioso e poderoso. Uma oração que não precisa ser longa, nem decorada, mas precisa ser honesta. Precisa vir de um lugar dentro de você que a maioria das pessoas passa a vida ignorando. E foi exatamente aí que a transformação começou. Não com gritos, nem com promessas, mas com silêncio. Durante anos, ela tentou de tudo. Acendia velas, lia salmos, participava de correntes, rezava diariamente com fervor. Mas era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Nenhuma mudança, nenhuma resposta. Apenas mais cansaço, mais frustração, mais dúvidas, até que ouviu algo que mudou completamente sua visão da fé. Pare de repetir. Faça uma única oração sincera. Depois, silencie completamente. Por 3 dias. No início duvidou. Como algo tão simples poderia funcionar se tudo o que ela tentara até então era muito mais elaborado, mais intenso, mais visível? Mas foi justamente isso que a convenceu. Talvez o problema estivesse exatamente aí. Ela sempre tentou fazer barulho para chamar a atenção do céu, quando o que o céu esperava era silêncio. Ela decidiu fazer. Escolheu um lugar quieto, fechou os olhos. Não pediu por bens, nem por milagres específicos. Apenas falou com Deus como quem fala com um pai. E quando terminou, não fez mais nada. Não comentou com amigos. Não voltou a repetir os mesmos pedidos. Apenas calou e esperou. No primeiro dia, sentiu uma inquietação enorme. Parecia que havia esquecido algo importante. No segundo, começou a pensar que talvez estivesse desperdiçando tempo. No terceiro, algo dentro dela se quebrou. Não foi um milagre visível. Foi uma ruptura interna, como se o peso que ela carregava há anos tivesse desaparecido sem explicação. E foi nesse exato momento que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que ela não ouvia há anos. Uma dívida esquecida, antiga, que ela mesma já considerava perdida. Foi quitada por completo, com pedido de desculpas, sem cobranças, sem explicações. Apenas um fechamento. E naquele instante, ela entendeu. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o que aquilo representava. Um ciclo que se encerrava, um portal que se abria. Mas o mais impressionante não foi o que aconteceu fora. Foi o que aconteceu dentro. O medo que antes dominava seus pensamentos desapareceu. A ansiedade que a impedia de dormir se dissolveu como névoa ao sol. E o mais curioso, nada disso veio com espetáculo, com emoção exagerada, com arrepios. Tudo aconteceu no mesmo tom da oração que iniciou o processo, silenciosamente. Ela não precisou mais buscar provas, porque naquele momento ela sabia. Sabia que havia tocado uma frequência que não se acessa com barulho. Sabia que o mundo espiritual havia respondido, mesmo sem alarde. E mais do que isso, ela sabia que nunca mais iria orar da mesma forma. O que Padre Pio ensinou, orar em silêncio e esperar 3 dias, não é uma regra mística, é um refinamento de fé. É a cura da necessidade de controle, porque quem ora e espera sem precisar ver, já está vivendo em outro nível de confiança. Não busca sinais para acreditar. Acredita antes mesmo de qualquer sinal. Durante os 3 dias, o silêncio não foi vazio. Ele foi sagrado. Um silêncio cheio de propósito, como se cada segundo fosse costurado por mãos invisíveis. Cada dúvida, dissolvida sem esforço. Cada peso, suspenso sem resistência. E esse tipo de resposta só acontece quando você para de tentar convencer o céu a se mover
e começa simplesmente a confiar que ele já está agindo. Depois disso, tudo mudou. As orações se tornaram mais curtas, mais reais. A vida se reorganizou em torno de uma nova certeza. O que precisa acontecer, acontecerá. Não pelo barulho da súplica, mas pela profundidade do silêncio. Ela passou a ensinar isso a outras pessoas. Poucos acreditavam, mas os que ousavam fazer o mesmo contavam histórias semelhantes, desbloqueios emocionais, respostas inesperadas, paz que não podia ser explicada com lógica humana. Não havia padrão, apenas um elemento em comum: o silêncio respeitado e sustentado por 3 dias. Agora, a pergunta se volta para você. Será que você consegue fazer o mesmo? Uma única oração, sem repetir, sem contar para ninguém, apenas calar e esperar. Essa oração não tem fórmula fixa, não segue liturgia, não exige palavras decoradas. O que ela exige é algo que poucos estão dispostos a oferecer: verdade. Não aquela que você mostra aos outros, mas aquela que existe quando ninguém está olhando. Porque quando você se apresenta diante de Deus sem máscaras, sem exigências, sem tentar impressionar, é ali que o céu responde. Foi isso que ela compreendeu. Pela primeira vez, ela não orou tentando ser aceita. Não buscou as palavras certas. Apenas disse o que precisava ser dito, com humildade, com reverência e com a coragem de quem não iria mais tentar manipular a resposta. Depois disso, ela permaneceu calada, literalmente calada. Não comentou com ninguém, não voltou ao assunto nem em pensamento, e esse silêncio foi a prova de sua fé. Padre Pio dizia que a alma que confia não precisa se agitar, ela apenas descansa. E descansar não significa desistir. Significa confiar de forma tão profunda que você não sente mais a necessidade de tocar no assunto. A oração já foi entregue. E isso basta. Nos 3 dias seguintes, tudo que antes parecia importante perdeu o sentido. A correria, as preocupações, as comparações. Ela passou a observar mais, a respirar com mais atenção, a perceber detalhes que antes ignorava. Era como se uma névoa tivesse se dissolvido, revelando um cenário novo, mas que sempre esteve ali. A única diferença é que agora ela conseguia ver. No 4º dia, ela não acordou com o milagre estampado diante dos olhos. Ela acordou com uma paz que há anos não sentia, uma sensação tão serena, tão limpa, que ela soube, sem dúvidas, que algo se rompeu no invisível. E a partir dali, pequenos milagres começaram a se alinhar. Um reencontro inesperado, um perdão oferecido, uma resposta que vinha sendo adiada há meses. Tudo chegou sem esforço, sem pressa, sem grito. Essa experiência não é para quem quer respostas rápidas, é para quem quer transformação real, porque não se trata de resolver uma situação. Trata-se de se tornar alguém que não depende mais do que acontece fora para ter paz dentro. E isso, nenhum pedido específico é capaz de oferecer. O silêncio, quando sustentado com fé, faz mais por você do que 1000 palavras. E quem experimenta esse poder nunca mais volta a tratar a oração como um ato automático. Passa a vê-la como o que ela sempre foi: um portal, um encontro, um alinhamento entre o visível e o eterno. Você pode repetir orações por anos e continuar no mesmo lugar. Pode acender velas, jejuar, fazer promessas e ainda sentir que nada se move. Porque não é o que você faz com o corpo, é o que você entrega com a alma. E às vezes, o que Deus está esperando não é mais uma palavra, mas a sua decisão de calar. Padre Pio compreendia isso. Ele viveu em carne a disciplina do silêncio. Enquanto o mundo espiritual se agitava ao redor dele, enquanto milagres aconteciam diariamente através de suas mãos, ele continuava recolhido. Orava com intensidade, sim, mas orava com reverência e recolhimento. Ele sabia que havia momentos em que a única resposta possível era parar de falar e começar a confiar. Essa é a essência dessa prática. É o momento em que a sua oração deixa de ser um pedido e se transforma em uma entrega.
Você fala com Deus e depois decide não interromper mais o processo. Não é porque ele precisa de silêncio, é porque você precisa parar de atrapalhar o que já começou a se manifestar. Nos dias que seguiram sua oração, ela percebeu algo curioso. Situações que antes a deixariam inquieta já não tinham mais força sobre seu estado emocional. Pessoas que provocavam desgaste já não geravam reação. Medos antigos perderam o peso. Não porque tudo havia mudado ao redor, mas porque ela havia sido reposicionada espiritualmente. Essa é a verdadeira libertação. Não a que acontece quando tudo se resolve, mas a que nasce quando, mesmo que nada tenha mudado por fora, você já não é mais a mesma pessoa por dentro. Esse é o efeito do silêncio consciente. Ele organiza sua alma, limpa o canal entre você e o divino, retira o ego do centro da oração. E quando o ego sai, Deus entra. Ao contrário do que muitos pensam, esperar não é passividade. Esperar com fé é agir no invisível. É sustentar o que foi dito com coerência, com maturidade espiritual. E isso muda tudo, porque o céu não responde à repetição vazia. Ele responde à confiança sustentada. E nada prova mais sua fé do que a sua capacidade de manter-se firme, mesmo quando tudo está calado. Quem entende isso, para de correr atrás de sinais e passa a ser o próprio sinal. Algumas bênçãos só descem quando você para de tentar merecê-las. Enquanto você tenta provar que é digno, que tem fé suficiente, que está se esforçando o bastante, algo dentro de você ainda não entendeu que o que vem de Deus não se conquista, se recebe. E o primeiro passo para receber é abrir mão do controle. Foi exatamente isso que aquela oração silenciosa ensinou. Quem confia não exige, apenas acolhe. Durante os 3 dias de silêncio, ela percebeu que sua mente estava condicionada a orar como quem implora, como quem tenta convencer o céu a agir, sempre tentando ser mais forte, mais pura, mais correta. Mas nesse processo, havia se esquecido da essência da oração, relacionamento. Ela falava com Deus como quem negocia, e o silêncio forçado a obrigou a fazer diferente. Pela primeira vez, ela parou de argumentar e começou a ouvir. E foi ouvindo que ela entendeu que a maior transformação não viria de fora, viria de dentro. Antes que qualquer bênção externa se manifestasse, era preciso que sua fé deixasse de ser mecânica e passasse a ser viva. Ela não precisava de mais palavras, precisava de presença. E presença só nasce no silêncio. Na manhã do 3º dia, não houve trovões nem manifestações sobrenaturais. Houve apenas uma paz sólida. Não era euforia, não era alívio. Era certeza. Uma convicção tão profunda que, mesmo sem provas concretas, ela sabia que algo havia mudado. Aquilo que estava travado havia sido destravado. Aquilo que estava perdido já estava a caminho. E o que parecia impossível já não assustava mais. O mais belo dessa experiência é que, diferente de outras práticas que dependem de repetições, símbolos ou intermediários, essa exige apenas uma coisa: sua total entrega. Um único momento de verdade diante de Deus, seguido de 3 dias de silêncio real. Nada mais, nenhuma fórmula, nenhum esforço adicional, apenas o poder da fé que não exige espetáculo. Ela não precisava mais orar todos os dias pedindo as mesmas coisas. Depois dessa experiência, sua fé se tornou outra, mais silenciosa, mais madura, mais firme e, curiosamente, mais eficaz. Porque quando a oração deixa de ser uma tentativa de controlar e passa a ser um canal de alinhamento, tudo começa a acontecer sem que você precise correr atrás. A oração que ela fez naquele dia mudou sua vida. Não porque ela disse as palavras certas, mas porque ela confiou o suficiente para não dizer mais nada. Quem experimenta o poder de uma oração feita em silêncio e sustentada por 3 dias de espera, não volta mais a depender de rituais exteriores, porque descobre algo que poucos conhecem. A resposta não está no formato da oração, mas no estado interno de quem ora. Padre Pio sabia disso.
Por isso ele não recomendava repetições incessantes, nem práticas barulhentas. Ele apontava para o recolhimento, para a interioridade, para o lugar onde a alma se encontra com Deus sem interferências. Ela compreendeu isso com clareza no quarto dia. Não houve um evento específico, mas algo dentro dela já não precisava mais de provas. A vida começou a fluir com uma leveza que não vinha de conquistas materiais, mas da ausência de resistência. Ela não lutava mais contra a demora, nem contra o silêncio. Pelo contrário, passou a abraçá-los como parte do processo. E foi nessa nova postura que o inesperado começou a se tornar frequente. Oportunidades surgiram sem esforço. Pessoas distantes retornaram sem serem chamadas. O que parecia distante se aproximou. E o que antes parecia intransponível se dissolveu. Não porque ela ficou mais santa, mas porque ela finalmente entendeu o que significa entregar-se completamente. Essa compreensão é rara, porque exige que você rompa com o padrão mais forte da mente humana, o de controlar. Mas controlar a fé é matar a fé. Tentar conduzir a resposta é interromper o processo antes da hora. E é por isso que o silêncio por 3 dias tem tanto poder. Ele não é vazio, ele é ativo. Ele diz sem palavras: eu confio tanto que não preciso falar mais nada. Esse é o tipo de fé que move montanhas, não porque grita, mas porque permanece firme, mesmo sem resposta imediata. E quando você sustenta esse silêncio com reverência, o mundo espiritual responde de uma forma que não precisa de anúncio. A resposta chega no tempo exato, na forma perfeita e com uma precisão que você jamais teria alcançado por esforço humano. Ela não voltou a orar como antes, nunca mais, porque descobriu que o que realmente desbloqueia uma vida inteira é o momento em que você para de suplicar e começa a confiar. Você não precisa fazer barulho para ser ouvido no céu. O mundo espiritual não responde à intensidade da sua voz, mas à profundidade da sua entrega. Essa é a chave que poucos compreendem. Muitos oram gritando, clamando, se esforçando para comover Deus, mas esquecem que Ele não se impressiona com o esforço, Ele se move por rendição. Foi essa a virada definitiva na vida dela. Após os 3 dias, ela entendeu que sua maior prisão não era a falta de resposta. Era a sua constante tentativa de controlar o que deveria simplesmente ser entregue. O silêncio revelou que a oração não mostrava, que ela confiava mais na própria estratégia do que na providência divina. E esse reconhecimento partiu sua alma, mas também a libertou. Ela não era mais a mesma mulher que começou a oração. Ela havia atravessado uma transição invisível. Não precisava mais correr atrás das promessas. Agora, ela andava com quem cumpre promessas. A vida dela começou a carregar essa frequência. Um tipo de segurança interna que não dependia mais de circunstâncias favoráveis. Porque mesmo quando as coisas não saíam como ela esperava, ela já sabia: Deus está agindo mesmo que eu não esteja vendo. É isso que o silêncio faz. Ele alinha a alma com o tempo de Deus. E quando isso acontece, você não precisa mais forçar situações. As portas certas se abrem sozinhas. As erradas se fecham sem esforço. E tudo ao redor começa a se reorganizar para favorecer quem está em paz por dentro. Essa oração em silêncio não é uma fórmula mágica. É um ponto de reconexão. Um lembrete de que você não precisa viver pedindo tudo o tempo todo. Que basta orar com verdade, calar com fé e esperar com maturidade. E esse ciclo, oração, silêncio, espera, é tão forte que basta ser feito uma vez com sinceridade para que toda a sua trajetória mude. A vida espiritual não se trata de quantas vezes você ora, mas de quantas vezes você realmente se entrega. Porque há pessoas que oram todos os dias e continuam vazias, e há outras que oram uma única vez com a alma inteira, e nunca mais voltam a ser as mesmas. Ela agora sabia, e você, se aceitar essa mesma jornada, também saberá. Muitas pessoas vivem buscando sinais. Esperam por sonhos, presságios, coincidências que confirmem se estão no caminho certo. Mas quem vive de sinais, vive em dúvida constante. Porque os sinais nunca são suficientes quando a fé
ainda é imatura. Padre Pio ensinava o oposto, que a verdadeira fé é silenciosa, firme e invisível, que a maior prova de confiança não é seguir um sinal, mas continuar mesmo quando não há nenhum. Ela entendeu isso depois do terceiro dia. Parou de procurar interpretações ocultas, números repetidos, confirmações externas. E foi nesse exato momento que os verdadeiros sinais começaram a surgir. Não como antes, em forma de ansiedade disfarçada de espiritualidade, mas como alinhamentos naturais, encontros certos, desvios evitados, intuições que se confirmavam, porque quando você para de exigir provas, o céu se manifesta com liberdade. Essa é uma das maiores armadilhas da vida espiritual. Condicionar sua fé a respostas imediatas, esperar que Deus te prove algo o tempo todo. Mas a verdade é que quanto mais madura a fé se torna, menos ela exige. E quanto menos você exige, mais o céu se move a seu favor. Porque ele não responde à carência, ele responde à confiança. Os 3 dias de silêncio foram para ela um divisor de águas. E essa experiência está acessível a qualquer pessoa que tenha coragem de sustentar a entrega. Não exige conhecimento bíblico, nem vida religiosa, apenas verdade. Uma oração feita com profundidade, seguida de 3 dias de silêncio reverente, pode fazer o que anos de desespero não conseguem. Ela nunca mais tratou a oração como um meio de conseguir coisas. Passou a vê-la como um mergulho no coração de Deus. E é esse mergulho que transforma. Porque quando você se conecta com o divino em silêncio, sem cobranças, sem manipulações, sem medo, você recebe aquilo que a mente jamais saberia pedir. Se você sente que sua vida está travada, talvez não precise fazer mais. Talvez precise fazer menos. Talvez tudo o que esteja faltando seja exatamente isso. Uma oração verdadeira, um silêncio absoluto e 3 dias de confiança total. Nada mais. Porque quando o céu percebe que você confiou até o fim, ele responde de uma forma que não deixa dúvidas. E muitas vezes, o maior sinal não será algo que você vê, mas aquilo que você sente, uma paz tão profunda, que nenhuma explicação será necessária. Quem experimenta essa paz sabe que ela não vem do mundo. Ela não depende de contas pagas, relacionamentos resolvidos ou circunstâncias favoráveis. Ela nasce de uma única certeza: Deus ouviu. Mesmo que tudo permaneça igual por fora, por dentro já está tudo diferente. E é esse tipo de transformação que sustenta uma vida inteira, mesmo em meio ao caos. Ela não precisava mais testemunhar milagres para crer. Sua fé havia sido purificada. Ela agora entendia que a oração não era um botão que se aperta para receber algo. Era um portal que se abre para permitir que o eterno entre. E quando esse portal é aberto em silêncio, com reverência e confiança, a resposta já começou a se mover, ainda que seus olhos não tenham visto nada. O que Padre Pio deixou como ensinamento não foi apenas uma frase. Foi um caminho, um processo que desafia o ego, que confronta a ansiedade, que silencia o orgulho, e que, por isso mesmo, tem o poder de desbloquear áreas da vida que já pareciam perdidas. 3 dias. Apenas isso. E tudo pode ser reorganizado, mas há uma condição. Não se pode repetir a oração. Não se pode compartilhar o pedido com ninguém. Não se pode violar o silêncio. Esse é o pacto. Esse é o sinal de fé. Uma oração verdadeira, um silêncio total e a espera. Esse tempo, aparentemente vazio, é na verdade o espaço onde o céu age com liberdade. Porque não está sendo pressionado, está sendo confiado. Ela se tornou outra pessoa, mais serena, mais leve, mais alinhada com o que realmente importa. E, sem perceber, se tornou também um sinal vivo. Outras pessoas começaram a notar, a procurar, a perguntar o que havia acontecido. Mas ela não explicava, porque algumas respostas não se explicam, apenas se vivem. Agora você tem essa chave nas mãos. A escolha é sua. Continuar orando como antes, tentando provocar o céu com esforço, ou dar um passo de fé silencioso, maduro e transformador. Uma oração,
3 dias, nenhuma palavra a mais. E então, esperar. Não por um milagre específico, mas pela certeza de que, no tempo certo, tudo que for verdadeiro encontrará o caminho até você. Agora que tudo foi dito, não é mais sobre o que você precisa ouvir, é sobre o que você está disposto a fazer. O segredo já foi revelado, o caminho foi mostrado e o convite foi feito. Mas só quem vive essa experiência entende o que ela realmente significa, porque não se trata de repetir o que foi falado aqui. Trata-se de decidir em silêncio, de entrar no seu quarto, fechar a porta da alma e orar como quem confia tanto, que nem precisa orar de novo. A partir daqui, tudo depende da sua decisão. Ou você volta à rotina, às repetições, à tentativa de controlar o invisível, ou você faz o que poucas pessoas fazem, ora com verdade, cala com reverência, espera com maturidade e assiste em silêncio a vida começar a se alinhar sem que você force absolutamente nada. Essa oração não tem testemunhas. Não precisa de plateia, porque ela não foi feita para provar fé. Ela foi feita para acessar o coração de Deus. E quando você acessa esse lugar, você não precisa mais de explicações, porque aquilo que antes parecia impossível começa a acontecer sem esforço. Não por mérito, mas por alinhamento. E agora, se há algo em sua vida que parece travado, bloqueado, distante, entregue. Fale uma única vez, do fundo da alma. Depois, cale, espere e confie, por 3 dias. E observe, talvez nada mude por fora. Mas por dentro, algo já terá sido quebrado. E o que vier depois, será a resposta. Se você sente que esse é o seu momento, escreva nos comentários. Eu espero os 3 dias. Esse será seu selo invisível, seu compromisso silencioso com o céu. E quando o 3º dia chegar, volte aqui, porque você vai ter algo para contar. A oração começa agora, e o silêncio é a linguagem que Deus mais entende. Que Deus te abençoe.